fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo tem agora conteúdo e pode ser anunciada, e quem ouvir e crer recebe salvação, porque Jesus é o Salvador e veio aqui para isso, passa pela cruz e pelo túmulo para levar adiante o plano de Deus. Paulo vai dizer na carta aos Romanos que Jesus é entregue à cruz, é morto por causa dos nossos pecados, e ele ressuscita por causa da nossa justificação. Um texto em que ele coloca a morte e a ressurreição no mesmo versículo e a causa de ambas, resumindo, a meu ver, os evangelhos. E Jesus entrega essa mensagem da sua ressurreição, que autenticava tudo aquilo que ele havia feito e falado às mulheres. Enquanto os rabinos diziam, não, quanto à lei de Deus, é melhor queimar do que entregar às mulheres. Jesus entrega uma mensagem dessa nas mãos das mulheres. Ele confere a elas esse status maravilhoso de serem testemunhas primeiras da ressurreição dele. Elas que contam aos apóstolos, e eles, só depois dessa experiência delas, como diz o texto, é que tem um encontro com Jesus ressurreto. Depois Jesus vai falar com eles, mas antes ele se dá a conhecer às mulheres. Então, ao longo de toda a história da humanidade, a mulher está no plano de Deus, a mulher é alvo da revelação de Deus, e por meio dela Deus se revela também. Mas esse é assunto para Cléo, acredito que ela vai tratar disso conosco aqui, falando ao nosso coração. E o desejo que eu tenho como pastor é que não só você que está aqui, mas por meio de você também, outras mulheres conheçam a Cristo e se tornem, como essas mulheres do texto, porta-vozes de Deus para anunciar a mensagem da salvação. Isso dentro da igreja também, mas na sua casa, no seu contexto de vida, trabalho, escola, na sua vizinhança, onde você estiver, que é exemplo dessas mulheres. 3 foram citadas nominalmente, mas quando eu leio o texto eu percebo que tinha ali outras mulheres que estavam juntas e se colocando nas mãos do Senhor para servi-lo, para levar adiante essa mensagem poderosa que nada nem ninguém pode barrar, que é o Evangelho da salvação, que é na verdade o Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, revelando-nos a glória do Pai. Ele está presente aqui. Que Ele esteja presente também na sua vida, vivo, para conduzir você e sua casa, fazer de você instrumento de bênção, especialmente porque você é mulher, especialmente por isso. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar e eu vou passar a palavra ao nosso ministério de louvor, que vai nos conduzir em algumas canções. Pai, muito obrigado por esta tarde e por tudo que o Senhor nos permitiu viver nesse dia, e de modo especial por esse encontro de mulheres. Nós agradecemos porque o Senhor nos chamou e nos deu condições de trabalhar e de organizar tudo que foi preparado para esse momento, mas nós não queremos, nem individualmente, nem como equipe que organizou, muito menos como igreja, não queremos glória nenhuma, Senhor. Queremos que o Senhor seja glorificado, queremos que tudo que aqui foi feito aponte para o Senhor, e o Senhor receba de fato honra e louvor nesta tarde. Obrigado pela vida de cada mulher que o Senhor trouxe aqui, independentemente da idade, que o Senhor cubra cada uma com a tua graça, com a tua bondade, com o teu poder, manifeste-se a ela, revelando a cada uma delas a vontade do Senhor, e por meio delas, abençoe os seus lares, suas famílias, o contexto de vida de cada uma delas, que a luz do Senhor possa brilhar através delas e apontar para Jesus, o único caminho para o Senhor, o único caminho da salvação, Ele que está vivo, não só entre nós, mas em nós, naqueles que já creem nele como único Senhor, como único Salvador. Bendito seja o Senhor. Abençoe, já te pedimos, a Cléo, que prontamente aceitou o nosso convite para falar conosco nessa tarde. O Senhor já encheu o coração dela, então transborde da vida dela e alcance os nossos corações aqui nesta tarde. Agora usa a nossa equipe de louvor
possamos cantar ao Senhor as canções que foram preparadas. É a nossa oração, é o desejo sincero do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãs. Eu costumo dizer que o povo de Deus é muito lindo. E quando essa reunião bonita de mulheres, fica mais lindo ainda, né? Fica lindo. Gente, vamos louvar o Senhor com alegria. A gente escolheu algumas músicas assim, são bem conhecidas. A gente não diz antigas, porque o louvor ele é eterno. São músicas bem conhecidas, tenho certeza que vocês vão cantar com a gente, com alegria. As que puderem, tiver condição, vão ficar de pé para louvar o Senhor. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te
te louvarei, meu bom Jesus. Amém. 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 Que a gente, em todo tempo, a gente louve ao Senhor. Eu já contei aqui para a igreja, em outros domingos atrás, que mesmo na tristeza, mesmo quando a gente está com o coração de luto, a gente pode ser que não consiga cantar naquele primeiro momento, mas a gente ouve um cântico e a gente vai, sabe, porque o cântico, ele nos liberta, ele traz a alegria do Senhor para a nossa alma. Isso eu posso dizer que fiz isso durante muito tempo, quando eu já passei por luto, por dores, né? Dessas dores de relacionamentos. Então eu sei que o louvor, ele nos alegra, ele traz alegria e a gente sente a presença de Deus conosco. Então mesmo em momentos difíceis, a gente tem que louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor agora com esse novo cântico, que também fala de quanto é importante a gente se entregar para Ele, que Cristo muda o nosso viver, né? É uma transformação imensa, imensa, que a gente vê, porque o rosto fica formoso, o rosto fica formoso. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou Meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim,
Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Nós queremos, através dessa próxima canção, que seja uma oração de cada uma de vocês, de cada um, que realmente a gente coloque no altar do Senhor os nossos dons e talentos a serviço dele. Tenho certeza que todo mundo tem um talento para servir ao Senhor. A sua igreja, o seu bairro, a sua casa, todo mundo tem um talento. Então esta vai ser a nossa oração agora. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Flecha que e acerto o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim, se ache só a ti. usa-me, Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me,
Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Amém. Você sentar. Rapidamente aqui, eu estou mandando sentar, mas, pastor Onildo, você e seu grupo, coloquem-se de pé aí, por favor. Quem veio de Jales aí? Maravilha. Oh, tem uma gatinha linda ali, ó. Deus abençoe, gente, obrigado pela presença. O pastor Paulo não veio, mas mandou representante, a esposa está aqui. Cadê o grupo de Votuporanga? Vamos ficar todo mundo de pé, gente? Obrigado pela presença, Deus abençoe. Todas de Fernandópolis, fiquem de pé. Obrigado pela presença de todos vocês. Agora presta atenção Andréia, quem mandou sentar, Andréia? Ô, Sueli, mais um minutinho só, Sueli. Presta atenção na orientação agora. Só vai permanecer de pé quem não é membro da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Então, o membro da Igreja Presbiteriana Filadélfia senta e as demais ficam de pé. Só para a gente saber quem veio a convite. Gente, obrigado pela presença. Deus abençoe cada um de vocês também. Voltem sempre, já que são daqui, sempre que puderem e quiserem. Tá? Fiquem à vontade. Ô, Gildinha, pode? É essa digníssima aqui que me perguntou o que o homem está fazendo aqui, já que o chá é de mulheres. Mas é um amor, né? Está no meio das mulheres. Sempre que eu levo ceia lá para o irmão Onésimo, uma das coisas boas de levar ceia lá é o beijo e o abraço da Zildinha que eu ganho lá. Bom demais. Orientação rápida. Banheiro feminino, aquela portinha ali, vira à direita, está ali. À esquerda você encontra água geladinha. Meninos, tem alguns entre nós, banheiro masculino lá fora. Ok? Cleo, vem para cá. Pessoal, a gente vai fazer algumas visitinhas, né? E você leva uma bandejinha assim, minúscula, achando que vai abençoar a vida de alguém, e quando você volta com os emborná tudo cheio, né? As capangas tudo cheia de bênção. E você fica analisando as coisas, como Deus faz, e falei, como é que pode, né? A Laiane, fica de pé aí, Laiane. A Laiane passou rapidamente por aqui, com o esposo Natanael e o Noah, o filhinho deles. Tive a felicidade de pastoreá-los por alguns meses rápidos, e tiveram que se mudar para Votuporanga, e aí fui lá visitá-los. Pode sentar agora. Aí fui lá visitá-los, mas eles falaram, ela e o esposo falaram assim, olha, tem uma pessoa aqui que a gente quer que o senhor conheça. Essa pessoa era a Cleo. E aí convidaram a Cleo para o mesmo dia que eu fui lá. E agora eu já sei por que eles queriam que eu conhecesse a Cleo, né? E aí lá a gente costurou algumas coisas e a Cleo está aqui. Bem-vinda, Deus te abençoe. Você está em casa. Apresenta o esposo. Tá bom. Esse é meu esposo, Peixoto. Ele pode ficar? Então, tá bom. Tá, eu vou querer, pastor. Oi. Não, mulheres, esse homem a gente só fala bem dele. Pensa que para ele estar comigo, né? Deixa eu beber uma aguinha depois dessa. Meninas, mas assim, maravilhoso estar aqui com vocês. É claro que a gente treme, é claro que a gente fica com medo, né? Isso acho até que seja natural. Mas adentrar a esse templo, receber o carinho de vocês, receber esse aconchego, eu já estive ali do outro lado, visitando o salão. Eu não vi ninguém lá, a não ser o pastor Adair, o meu esposo e eu que estávamos lá, mas eu vi amor, eu vi carinho, eu vi cuidado, eu vi Deus ali, através de todos vocês. Então,
eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui atendendo a um chamado dEle, em obediência a Ele, para que eu, então, cumprisse esse chamado, ministrando, falando para as mulheres. Está certo que hoje tem aqui alguns homens, né? Mas o foco são as mulheres. E eu agradeço a Deus na pessoa do pastor Adair, da Igreja Presbiteriana de Filadélfia, juntamente com a sua esposa Graça, que estávamos lá todas, né, juntas ali, na comunhão. Agradeço carinhosamente ao meu esposo, que está aqui, que é meu companheiro, meu cúmplice, meu apoiador, o que me abençoa, inclusive cedendo esse espaço para que aqui eu estivesse. Que Deus o abençoe muito e sempre. Agradeço às irmãs da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, que eu não vou falar muito, senão eu choro. Assim, né, elas têm me acompanhado, tem umas que vão ouvir aqui, acho que umas, né, vão ouvir pela segunda vez, mas eu estava ouvindo um pastor hoje de manhã e ele disse que o Hernandes Dias Lopes disse que uma apresentação, uma pregação, ela só fica boa depois de 15 vezes apresentada. Eu estou na segunda dessa, né? Então, está tudo bem. Então, vocês tenham paciência, vocês que já ouviram. Através das irmãs da igreja a qual eu congrego, que eu agradeço muito, eu quero agradecer a presença de todas as irmãs que já se levantaram, já se colocaram. Muito obrigada, né, pelo carinho, por vocês estarem aqui, né, por deslocar dos seus lares, que no final desse trabalho tenha valido a pena, Deus tenha sido realmente glorificado, tá bom? Eu vou ficar meio perdida aqui, né? Eu vou ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas vamos lá, vou procurar não me perder. Eu imagino que para estar aqui, todas vocês vieram com propósitos. Imagino que você deva estar buscando como glorificar a Deus, como fazer isso através de atitudes, através de comportamento que agrade ao Senhor. E se você já se acha aprovada nisso, eu imagino que você também esteja buscando informação, buscando conhecimento, para você também ajudar outras mulheres. E pensando nisso, né, a gente está com esse propósito desse título, né, desse versículo tema, que eu creio que vocês já devam ter contato com ele, onde ele diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória, como espelho, a glória do Senhor. Somos transformadas de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa é a versão Almeida, revista e atualizada. Eu gostaria de, antes da gente falar sobre essa questão do espelho, do reflexo do espelho, contar uma experiência que eu vi acontecer isso muito na minha casa. Logo na entrada, eu tenho um hallzinho que isola os demais ambientes, e lá havia um espelho bem grande, onde dava para ver o corpo todo. Quando eu abria a porta, as pessoas se deparavam com aquele espelho. E era uma reação muito interessante, porque de início elas levavam um susto ao olhar-se no espelho. E chegou a ter situações que algumas delas até cumprimentaram o espelho, achando que tinha uma terceira pessoa entre nós. E para mim era sempre muito interessante essa experiência, porque todas as vezes elas olhavam para aquele espelho e aquela reação primeiro, né? Tipo, quem está ali, né? E o que eu conseguia perceber? Que de imediato as mulheres estavam se olhando no espelho, mas elas não se reconheciam num primeiro impacto. Isso me chamava muita atenção. E eu vi isso acontecer várias vezes
lá na minha casa. E acabava, assim, até se tornando uma situação até engraçada. E aí eu resolvi fazer a seguinte indagação. Alguém aqui tem problema com o espelho? Do tipo assim, não gosta muito de se ver no espelho? Porque, às vezes, a gente tem os dois extremos, né? Ou você tem aquelas que elas têm problema com o espelho porque elas não gostam de se ver no espelho, e, às vezes, tem aquelas que gostam de se ver demais e fica o dia todo se contemplando no espelho, né? Tipo aquela lá, né? A feiticeira, não é feiticeira, a bruxa, né? Espelho, espelho meu, será que existe alguém mais bonito do que eu? E então eu gostaria, assim, que a gente começasse a pensar sobre sobre mim, diante de um espelho. Eu até procurei aqui hoje, eu achei um grande espelho lá no banheiro, que dá para se ver o corpo todo. Aqui eu não achei nenhum, quem já foi lá já se viu. Nós não temos aqui um grande espelho para a gente se ver. Mas no kit que você recebeu, tem um espelhinho bem pequenininho. Aí eu gostaria que você pegasse esse espelho e nós vamos olhar um pouquinho para esse espelho. E enquanto você olha para esse espelho, eu vou dar um tempinho para você abrir aí o seu kit. Então, nós vamos tentar responder as seguintes perguntas. Lindas, né? Ah? Olha aí que linda que você está. Você nem tinha se olhado hoje. Aí, olhando para esse espelho, eu quero que você pense assim, o que eu estou vendo aqui? Quem eu estou vendo? Quem eu vejo? Como que você se descreve? Eu confesso que eu não estou assim, muito preocupada com você fisicamente, tá? Mas aquela ideia assim, quem sou eu aqui? Quem que eu vejo aqui? O que eu vejo aqui nesse espelho? Mais ou menos se você pudesse olhar para a sua alma, sabe? Para o seu interior. Então, quem é que você está vendo aí? Como é que você está se vendo? Eu imagino que você tem algumas respostas de como você veio para cá hoje, de como você está. Aí eu perguntaria assim, e as pessoas que estão ao seu redor? As pessoas que convivem com você? Se elas estivessem olhando para você agora, como elas te descreveriam? O que elas iriam falar sobre você? O que elas estariam vendo em você? E aí uma outra audiência. E se, no caso, não se fosse, mas se é Deus olhando para você, olhando para o seu coração, porque os olhos dele passam sobre toda a terra e ele contempla o coração de cada um. Então, agora você imagina, Deus olhando para você, Deus olhando para o seu coração, como ele te descreveria? O que ele estaria vendo? Será que você, a audiência, todos te descreveriam da mesma maneira? Todos falariam sobre você a mesma coisa? Seria a mesma evidência, a mesma manifestação? O que eu gostaria agora? Que você ficasse pensando sobre isso, tá? Nós vamos desenvolver o nosso assunto e nós vamos voltar e fechar com essa reflexão. A palavra de Deus, ela nos avisa, ela fala que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, ou seja, nós não pertencemos aqui. E tem um texto lá da oração sacerdotal do Senhor Jesus, em João 17, do 14 a 16, que ele vai falar exatamente isso, que ele deixou a palavra para os discípulos, mas eles foram odiados, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele também foi rejeitado. E na oração ele fala assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Por que eu estou dizendo isso? Porque estar no mundo sem pertencer a ele é um enorme desafio. Por que é um enorme desafio?
porque é aqui que a gente nasce, é aqui que a gente cresce, é aqui que a gente vai para a escola, é aqui que a gente trabalha, é aqui que a gente namora, é aqui que a gente casa, é aqui que a gente briga, é aqui que tudo acontece. A nossa vida acontece aqui, tudo acontece aqui nesse mundo. Então, o que eu gostaria de pensar com você? Estar no mundo sem pertencer a ele, certamente é um enorme desafio. Por que é um desafio? Porque aqui é que nós temos lutas internas, nós temos pressões sobre nós de todos os tipos, de todas as formas, de todas as maneiras. Então, o nosso coração, ele vive em conflito, inclusive porque é a nossa carne, a nossa vontade, com a vontade do Senhor. E a pergunta seria: como, Cléo, eu vou glorificar a Deus? Como eu vou refletir Deus nesse mundo, com tanto problema? A irmã que trouxe aqui o louvor, ela fala um pouco sobre isso, né? De luto, essa é a nossa vida. Então, como refletir Deus no nosso dia a dia, sabe? No mundo real, né? E vamos pensar um pouquinho nessa questão do mundo real. Eu creio que a maioria aqui sejam casadas, tenham filhos. E Deus queira que não, mas pode ser que você tenha aí um marido que não é daquele que assume as responsabilidades, não é daquele que lidera, não é aquele marido que ora por você, que ensina você, que delega às vezes, né, até delega responsabilidades na educação dos seus filhos, mães que têm filhos em idade escolar, viúvas, solteiras, às vezes as solteiras, nossa, já passei da época de casar, né? Quer dizer, é ansiedade tomando conta, é medo, é pressão. Então, vamos parar e pensar, como glorificar a Deus? É ou não é um desafio? Será que a gente consegue? Será que isso é possível? Como é que a gente lida com esses maridos dessa forma? Hoje, ontem, esses dias todos, nós estamos nos deparando com os noticiários, que cada vez são notícias piores a respeito de problemas com sexualidade, problemas com droga. Eu estava vendo agora, já tem uma droga K9, que já deve estar até desatualizada. Mas, assim, são problemas sérios. E esses problemas, eles não estão lá. Muitas vezes, eles estão dentro da nossa casa. A gente tem problemas de enfermidades, né? Filhos que estão cuidando dos seus pais em idade avançada, perda. Essa é a nossa realidade. E, às vezes, pode ser que esteja tudo bem na sua vida. Pode ser que você não tenha nenhum desses problemas. Mas será que também nessa condição não é um desafio para você glorificar a Deus? Porque se você não tem Ele como Senhor e centro da sua vida, você também, será que não correria o risco de achar que você vive muito bem obrigada sem Ele? Então, são questões que a gente precisa começar a pensar e analisar. As questões de divórcio, pais inseguros, filhos inseguros, pressão emocional, às vezes mulheres que guardam paixões internas, não confessam, sofrem com isso, problemas, às vezes até antigo. Isso muitas vezes acaba causando o quê? Frustração, desânimo, derrota, sentimento de derrota, sentimento de culpa, enfim, parece que a gente meio que perde o foco. Então, o que eu gostaria de pensar com você? Que ser mulher cristã no mundo que nós estamos é um desafio. Não é fácil. Não adianta a gente achar que viver o cristianismo hoje é algo que é para qualquer um, porque não é. E aí, o que a gente gostaria de pensar nesse versículo? Esse versículo, ele vai, então, dar para a gente...
ele vai dar para a gente um norte. E aí eu faço essa pergunta, né? Como refletir a glória de Deus diante desse mundo perdido e cruel? Então vamos analisar o seguinte, o apóstolo Paulo, ele fala assim, mas todos nós vamos falar bastante esse versículo, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Senhor. Observe que isso tem a ver com você, isso tem a ver comigo, porque ele está dizendo todos nós. Paulo usa essa referência, porque ele está fazendo uma base lá em Êxodo, capítulo 34, dos versículos 29 até o 30, quando ele diz assim, e aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois que falou com Deus, olhando, pois, a Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso, temeram chegar-se a ele. Então, vocês observaram o que aconteceu ali? Moisés subindo no monte, falando com Deus, quando ele descia, o rosto dele resplandecia a ponto de quem olhava para Moisés tinha medo. Por conta do quê? Da santidade de Deus, que era refletida por meio de Moisés. Então, essa santidade que Moisés deixava translúcido ali, evidenciava o pecado de quem estava ali junto com ele. Então, o povo ficava receoso e eles tinham medo. Agora, o que eu quero que você observe? O que Moisés se tornou ali? Vocês perceberam? Moisés se tornou um espelho. Cléo, mas quem era Moisés? Ele era um santo? Ele era impecável? Não. Moisés era exatamente igualzinho você, igualzinho a mim. Ele era um pecador. Inclusive, Moisés era um pecador igual todo mundo que estava ali. Isso a gente precisa prestar atenção. Então, você observa que um homem gago, que Moisés era gago, um homem irado, um homem desconfiado, inclusive, das promessas de Deus, ele já tinha sido assassino, ele já tinha assassinado um egípcio, vocês devem se lembrar disso. Então, Moisés, ele tinha um histórico bem complicado. Várias vezes ele se irritou com aquele povo. Você pode falar, não, mas era culpa do povo, porque o povo era insuportável, mas o pecado dele, quem dá conta é ele. Então, ele se irritou, ele se irou, mas foi esse homem que refletiu a glória de Deus. Foi esse homem que falou ali com Deus naquele monte, e ele então, quando ele descia, o rosto dele resplandecia e deixava as pessoas perplexas. E as pessoas que conviviam com ele, todo mundo sabe, eram pessoas complicadas, eram pessoas rebeldes, era gente difícil de lidar, eram essas pessoas, e elas viam a Deus através do Moisés. Então, que é importante a gente analisar e aplicar aqui um pouquinho. Esse Moisés, com todas essas características que ele tinha, ele foi chamado para uma missão difícil. Ele não foi chamado para uma missão fácil. Aí pensa assim comigo, você já parou se indagando, está difícil demais, eu não estou aguentando, eu não estou dando conta, tem hora que eu tenho vontade de jogar a toalha, tem hora que eu tenho vontade de largar tudo e sair correndo. Moisés, ele foi chamado para uma situação não diferente da sua, tão pecador quanto você. Então, observe que aqui a gente tem 2 perfis. Se você se atentou, nós estamos falando de 2 perfis. Um é o de Moisés, o homem pecador, mas que ele vivia na presença, ali ele estava na presença do Senhor. E você tem aquele outro perfil, que é todas as pessoas que estão ali com ele, porém, estão afastados ali da presença do Senhor. Inclusive, está achando que Moisés está demorando demais, que esse homem não volta, faz um bezerro de ouro para adorar como se fosse representatividade do próprio Deus. E eles têm essa marca
Eles se precipitaram, desobedeceram, ficaram impacientes, perderam a paciência com Moisés, perderam a paciência com Deus e se desanimaram de esperar. Observe esses dois perfis. Um que está ali, que tem uma missão difícil, que é entregar a lei, porque eles iam entrar lá na Terra Prometida. Gente, se ali era difícil, na Terra Prometida era pior. Por que era pior na Terra Prometida? Porque lá eles iam lidar com o povo pagão. Além do povo rebelde, que eram eles mesmos, eles tinham que lidar com o povo pagão daquela terra. Então, não era fácil para Moisés, tá? Então, a diferença desses dois perfis é que Moisés, ele seguia e ele perseguia os passos da presença de Deus. Ele buscava com toda a dificuldade que ele tinha, mas ele buscava. E o povo não. O povo se precipitava, fazia as coisas do jeito que eles achavam que deveria ser, e com um detalhe: eles faziam do jeito deles, achando que estavam agradando a Deus. Isso é sério, é algo que a gente precisa pensar a respeito disso. Quando Paulo usa essa passagem, o que Paulo quer fazer? Ele quer reforçar um argumento para os crentes lá de Corinto. Então, ele está dizendo o seguinte: a nova aliança, né, que a gente inclusive viu isso no nosso texto, né, do versículo, ele vai dizer: a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus, ela é superior à aliança de Moisés. Não é isso que nós vimos? Você consegue se imaginar com o reflexo da glória de Deus através da sua vida, na circunstância que você está passando, seja ela perfeita aos seus olhos, ou seja ela difícil mais aos seus olhos, e as pessoas vendo Deus em você e através de você, com o que você está passando? Você consegue imaginar as pessoas olharem para você e falar: eu vejo Deus na sua vida? O apóstolo Paulo está usando esse argumento para dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus têm uma aliança superior àquela lá de Moisés. Então, o que nós podemos aprender aqui? Como assim, Cleo? Moisés descendo daquele monte, o rosto dele resplandecendo, as pessoas com medo dele, de tanta santidade purinha na vida desse homem, e o apóstolo Paulo está falando que a minha glória, o reflexo de Deus em mim é maior do que aquilo. É isso que o versículo está dizendo. Tanto é que Moisés precisava tirar e colocar o véu toda vez que ele subia, né? Ele tirava todas as vezes que ele subia e ele colocava todas as vezes que ele descia, porque as pessoas não suportavam olhar para Moisés. Você já se deparou com essa situação de alguém olhar para você e ter essa sensação de como Deus governa, de como Deus realmente administra a sua vida? Eu quero ler aqui Êxodo 34, 35, 34, dos 33 ao 35, que fala assim: entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel, que lhe era ordenado. Assim, pois, viram os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Consegue imaginar aqui? Moisés, um homem pecador, igualzinho eu e você. A diferença era na presença de quem Moisés estava. E o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer isso, ali para o pessoal de Corinto, né? O que ele está abordando ali? Ele fala assim: nós, quem é nós no texto do versículo de 1 Coríntios 3, 18, quem é nós? Então, Paulo está falando, ele, juntamente com os cristãos ali de Corinto. Aí eu perguntaria: será que isso se aplica a mim e a você? Ou será que é só um contexto lá para aquela audiência, naquele tempo, naquele período? Será que você e eu estamos incluídos nesse nós?
Porque veja bem, se você e eu estivermos incluídos, ele fala assim: estamos com o rosto descoberto. E aqui o versículo está afirmando assim, que a glória em Cristo é superior à glória de Moisés. Gente, isso é muito forte. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber e entender o que eu estou querendo dizer aqui. É muito maior, tá? É um reflexo eterno. O que você precisa entender? Moisés era aquela coisa assim, enquanto ele estava na presença do Senhor. Agora, essa nova aliança que é superior, não é um entra e sai da presença do Senhor. Ah, agora eu estou na presença do Senhor, agora eu saí da presença do Senhor, vou entrar na presença do Senhor. Não, essa fase já foi. Essa fase já foi. O que o apóstolo está dizendo? Que nós estamos com o rosto descoberto por causa da nova aliança. Quem é essa nova aliança? É Jesus Cristo. Então, o que eu preciso entender aqui? Como que isso pode ou não aplicar-se à minha vida? Como que isso diz respeito a você? Uma pessoa convertida a Cristo, seja lá na época do apóstolo Paulo, seja na época do pastor Adair, seja na época de qualquer pastor que seja, o véu da vida dela já foi removido. Por quê? Porque os pecados da pessoa já foi perdoado. Isso significa que não há mais separação entre você e Deus. Raciocina comigo. Se você entendeu que você é uma pessoa pecadora, se você se arrependeu, se você creu no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você, o que é que o versículo está dizendo? Que o seu rosto está descoberto. Isso é religação com Deus. Você está religada com Deus. Então, Cristo, o Espírito Santo, ele vai refletir a pessoa de Deus através da sua vida. Então, a partir da conversão, nós que somos convertidas, somos capazes sim de compreender, obedecer e fazer a vontade de Deus. Aquele povo, eles não tinham essa capacidade, por isso que foi dado a lei. Eles não conseguiam entender, porque eles não tinham o Espírito Santo. Agora, nós não. O apóstolo Paulo está dizendo, nós não. Nós temos essa nova aliança em nós. Então, ser o espelho de Deus é você refletir essa presença do Espírito Santo na sua vida. Então, o seu rosto, quero repetir, precisa refletir a glória de Deus. E aí, Cléo, como é que eu faço isso? Porque você não sabe a minha vida. Você não tem noção do que eu estou passando na minha casa. Você não tem noção do que eu estou passando no meu emprego. Se você conhecesse um pouquinho do meu vizinho, você não ia falar que as coisas são tão fáceis, dessa forma, desse jeito. E aí, é que nós precisamos recorrer ao versículo. Se eu estou com o rosto descoberto, o Espírito Santo habita em mim, o que o Espírito Santo está fazendo comigo de dia em dia, no meu cotidiano? Ele está me transformando à imagem de Cristo. Se você conhece um pouquinho de Cristo, você vai saber que Cristo morreu, antes dele morrer, ele padeceu. E em nenhum momento ele criou falsas expectativas de que aqui a vida é o paraíso. Ele disse o quê? Lá em João, que nós passaríamos por aflições. E se a gente for lá para Romanos 8:28, o que nós vamos encontrar lá? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, então, se as coisas eu acho que elas estão ruins na minha vida, eu preciso entender o que esse versículo está me dizendo. Que nós somos transformados.
de glória em glória, na mesma imagem. Então, eu quero ser igual a Cristo, mas eu não quero pagar nenhum preço. Eu preciso repensar isso. Então, as coisas que eu acho que elas são ruins, na verdade, são propósitos, instrumento, recurso de Deus para fazer o quê? Para me transformar à imagem do Senhor. Eu preciso levar isso a sério. Então, queridos, eu penso que essa realidade tem muito a ver com o tema proposto. Mulheres, espelho de Deus. Esse é o nosso tema. Mulheres, espelhos de Deus, espelho de Deus, porque Paulo, ele fala exatamente isso. Nós estamos com o nosso rosto descoberto, refletindo a glória de Deus. E aí eu quero de novo perguntar para você: é possível ou não é possível refletir a glória de Deus na sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua realidade, não dentro de um discurso, dentro de uma retórica, não, mesmo que ela seja bíblica, nós estamos pensando você, na sua casa, no seu dia a dia, é possível? Vou citar algumas situações que talvez possa não ser a sua, e não tem problema que não seja, pense na sua, isso é só para abrir um pouco o leque da nossa compreensão, mas pensa assim: o marido não ajuda em nada em casa, você trabalha fora, ele trabalha fora, mas na hora de assumir é tudo com você. Contas, se você não correr atrás, atrasa, mensalidade sendo cobrada, enfim, né? Aquela situação difícil. Às vezes tem aquela situação da mulher que ela está sofrendo, eu diria, entre aspas, legitimamente, porque ela quer um marido que ora, ela quer um marido que lidera, ela quer um marido que toma iniciativa, mas, assim, ele não reage, tá? Ele não reage, ele não faz o que tem que fazer. Tem aquelas situações das recém-casadas, criou toda uma expectativa em torno do casamento, aí ela vai para o casamento, expectativa frustrada, né? Não era nada daquilo que ela pensou. E que, aliás, isso às vezes acaba ali na lua de mel mesmo, né? Tem aquelas mães que têm várias crianças em idade escolar. Imagina a rotina de uma mãe de 3 crianças em idade escolar, pequenos. Como é que é a rotina delas, né? Eu passei por isso, não tive tantas, mas mais ou menos a gente imagina como é que é difícil, como é que é complicado, leva para a escola, traz, leva não sei para onde, enfim, é uma rotina bastante complicada. Mas tem casos de mães, e ultimamente vocês devem estar acompanhando a grande quantidade de diagnósticos de crianças autistas. Pensa uma mãe que já tem 2 filhos, tem uma criança autista. Como é que é difícil a rotina dessa mãe, os cuidados especiais que tudo isso exige. Como eu coloquei anteriormente, né? Às vezes tem uns vizinhos terríveis, sabe? Aqueles que você não suporta. Aí você fala assim: bom, a minha esperança é os irmãos da igreja. Mas aí, ela chega na igreja, que você está esperando ser acolhido, você está esperando, aí a pessoa olha, ela pisa na tua ferida, sabe? Ela massacra a tua ferida, né? Aquela coisa, aqueles comentários desnecessários. As viúvas, que ficaram viúvas às vezes novas, ou mesmo, né, uma certa idade, mas os filhos vão embora, e ela começa a se sentir sozinha. Aquela moça que acha que ela nunca mais vai casar na vida, porque o tempo dela já passou. Então, a pergunta é: realmente é possível glorificar a Deus? É possível você fazer com que as pessoas vejam Deus através da sua vida? Por essas situações e por muitas outras, talvez até piores do que essa que eu estou falando, ou às vezes, né, nem tanto, mas nós precisamos lembrar, Moisés, um pecador igual eu e você, ele também recebeu uma missão difícil, passar aqui nesse mundo, mas estar na presença de Deus, face a face com Deus, não fez com que Moisés perdesse o foco, a ponto
de que, diante de tudo que ele passou, de todas as provocações, de tudo que acontecia ali, as pessoas viam Deus na vida dele. O que está saindo do seu coração? O que está saindo através da sua boca? O que está nos seus pensamentos, diante dos problemas que você passa, diante das dores da sua alma, ou diante das suas conquistas, diante do seu sucesso? O que as pessoas estão vendo? Você mesma? Estão vendo o quê? Quem exatamente elas estão vendo? E eu não quero deixar de lado aqui a comparação com Moisés. Lembrando que a glória que era vista em Moisés, o reflexo era passageiro. Que isso fique bem claro, a gente não pode perder isso de vista. Agora, na sua vida e na minha vida, não é passageiro. É eterno. Nós estamos com o nosso rosto descoberto diante de Deus. Então, no nosso caso, que entendemos a proposta da nova aliança, nós não temos separação diante de Deus, nós não estamos separadas diante de Deus. E sabe o que isso significa? Que você está eternamente ligadinha com Deus. Gente, quer algo melhor do que isso? Quer algo melhor do que isso? E aí você precisa começar a se perguntar, a se questionar, algo que Moisés fez. Moisés, ele sabia a motivação da vida dele, ele sabia a missão dele, ele sabia para que ele estava nesse mundo, vivendo naquele mundo, com toda aquela turbulência, mas ele sabia o motivo, ele sabia o propósito, ele sabia o foco. E aí eu perguntaria para você, vocês perceberam que eu esqueci das transparências, né? A coisa foi, né? Vou ver se eu recupero. Qual é, então, o motivo para o qual você vive? Para quem você está vivendo? Você está vivendo para você mesma? Você está vivendo para o teu trabalho? Você está vivendo para os seus filhos? Você está vivendo para a sua família? Você está vivendo para o ministério? Olha que chique, olha que espiritual. Vivendo para o ministério da igreja. Aí eu participo do ministério de louvor, eu participo da SAF, né? Nós temos aqui a presidente da SAF de Votuporanga. Então, é importante a gente perguntar, para quê? Para quem você vive? Qual é o propósito de vida ao qual você busca? Qual que é o motivo da sua existência? Você já parou para pensar nisso? Quem que governa as suas emoções? Quem que governa os seus sentimentos? Quem que dita para você para onde você vai? Como você vai? Por que você vai? Com quem você vai? Quem que está ditando isso para você? Moisés não abandonou o propósito ao qual Deus o chamou. Agora eu quero colocar um detalhe para vocês. Moisés perdeu a paciência, Moisés se irou, Moisés desanimou, Moisés se indignou, e ele não confiou em Deus até o fim. E olha que triste, Deus mostrou para ele a terra prometida, mas ele não entrou lá. Ele viu de longe, mas ele não entrou lá. Triste, não é? É muito triste. Ele foi para o céu. Alguns textos da Bíblia evidenciam que sim. Eu não posso afirmar, mas os textos evidenciam que sim, por causa da luta que teve ali entre os anjos, né? Pela alma dele. Não é o nosso foco, não é o nosso propósito. O que eu quero pensar com você? Que mesmo Moisés, tendo se desanimado pelas raivas dele, pela ira dele, pela falta de confiança, Deus cumpriu o propósito dele usando Josué e Caleb, porque Deus é soberano. Moisés não frustrou os planos de Deus. Deus cumpriu cabalmente
a meta que ele tinha, a função que ele tinha. Raciocina comigo. O mesmo homem que espelhou Deus, refletiu a glória de Deus, não confiou até o fim. Ele perdeu a paciência. Ao invés dele continuar olhando firmemente para Deus, para onde que ele olhou? Para as provocações, para as ameaças, para a pressão, para as circunstâncias do povo que estava ali. Para onde você está olhando? Para quem você está olhando? O que é que está te desanimando? O que está te frustrando? Agora, pensa, você vive para a glória de Deus? Você está verdadeiramente buscando agradar a Deus em tudo que você faz? Ou você usa isso como discurso? Não, estou fazendo para Deus. Mas ai de alguém se frustrar os seus planos. A face de Moisés resplandecia, porque Deus era visto na vida dele. Será que você, em algum momento da sua vida, começou a se sentir vítima? E aí você começa a murmurar, você começa a reclamar. Reclamar do quê? Dos filhos, do marido, do emprego, do chefe, do pastor, do ministério, enfim. Você entra num ciclo de murmuração, de reclamação do teu estado civil, assim, você só olha para o que está ruim, ou o que eu já disse. Você pode também olhar para o que está bom demais e achar que está tudo muito bem, obrigada, e Deus nem precisa estar ali, porque está tudo bem, muito obrigada. Vamos recuperar esse foco? O que Romanos 11:36 diz? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. 1 Coríntios 10:31 diz o quê? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esses versículos, eles trazem à minha memória para quem eu vivo, por que eu vivo, para quem eu vivo. Gente, não tem outra opção para quem está na nova aliança, para quem tem o Espírito Santo dentro do seu coração. Então, ele está mostrando para a gente qual é o motivo que você deve viver, o que você deve perseguir na sua vida. Então, eu quero te perguntar, você, pergunte, é uma pergunta invasiva, mas ela te ajuda muito, e não tenha medo da resposta, tá? Mas faça a pergunta para você assim, você tem certeza que você está ligada com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo? Porque às vezes você tem informações a respeito de Deus, você sabe sobre Ele, você até acredita nos fatos históricos a respeito do Senhor Jesus Cristo, mas você desfruta de intimidade com Deus todos os dias da sua vida, em todas as circunstâncias? Ou a hora que vem as circunstâncias que você entende que é ruim, você já começa a ficar irada, desanimada, aquele processo que eu não vou detalhar, porque cada um conhece o coração que tem aqui. Pelo seguinte, se você, de fato, é uma mulher convertida, verdadeiramente convertida, não tem volta para você. Você é um espelho de Deus. Gente, olha que coisa maravilhosa. Você é um espelho de Deus. Com base no que eu digo isso? Com base na nova aliança. É isso que o versículo está dizendo para nós. Então, se você é um espelho de Deus, o Espírito Santo que habita em você, ele deve resplandecer na sua vida e através da sua vida.
Então, isso deve funcionar em você como mulher cristã, você como mãe, você como esposa, você como funcionária, você como serva de Cristo. Cleo, então é proibido ficar triste? Eu não posso ficar triste? Não é disso que nós estamos falando. Quantos servos do Senhor choraram? O próprio Senhor Jesus Cristo chorou. Quantos? Não é de emoções que nós estamos falando. Nós estamos falando que mesmo diante de uma circunstância difícil, dolorosa, onde a alma dói, Cristo, por exemplo, ele fez a seguinte oração: Deus meu, por que me abandonaste? Isso não significa que Cristo perdeu a fé, desanimou e jogou a toalha. Ele buscou ao Senhor naquela hora, naquele momento. Ele não achou que Deus tinha que fazer tudo que ele queria, do jeito que ele queria. Tanto é que ele falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, faça a sua vontade. Será que eu estou realmente recebendo aquilo que eu considero ruim como algo que vai me transformar à imagem de Cristo? Porque lembra, o próprio Jesus nos advertiu que aqui nós teríamos aflições, tá bom? Então, o que nós precisamos pensar a respeito do apóstolo Paulo, né, quando ele faz essa comparação? Moisés refletia a glória de Deus de modo temporário. E você e eu? É de modo permanente. Isso nos chama à responsabilidade. Qual é a responsabilidade que isso nos chama? Que é uma manifestação de uma glória eterna em toda e qualquer situação e circunstância. Vamos olhar para o apóstolo Paulo. Vamos olhar para um homem, porque você pode falar assim para mim: Cleo, mas Jesus é Jesus, né? 100% homem, 100% Deus. Você está querendo o quê? Vamos olhar para o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo foi preso, foi açoitado, foi humilhado, foi abandonado, passou frio, passou fome, passou nudez. Gente, o apóstolo Paulo apanhou de ficar marcado, né? Na prisão, lembra? Paulo e Silas precisaram passar salmoura nas costas dele. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que em toda e qualquer circunstância, ele estava feliz e falando de Cristo o tempo todo, em todo tempo, em toda e qualquer circunstância. Então, ele era um homem comum, como eu e você. Então, apesar de tudo que ele passou, apesar de tudo que ele sofreu, ele não ficou murmurando, ele não ficou reclamando, ele não ficou se vitimizando, ele não ficou. Ele teve dor? Teve. Ele teve tristeza? Claro que ele teve. Ele é humano. Mas o que ele não teve? Falta de confiança, falta de fé e buscar a presença de Deus o tempo todo. E a Bíblia mostra, e nós sabemos claramente que é assim que funcionou. Inclusive, ele morreu pela causa de Cristo. Então, agora nós vamos fazer eu gostaria, de dar para você aí algumas sugestões e algumas dicas. Mas antes, eu quero perguntar para você de novo: o que as pessoas estão vendo em você? Quando elas olham para você, pensa naquelas horas difíceis, que você considera difícil na sua vida, e elas olham para você. Moisés estava lá num tempo difícil. Elas estão vendo Cristo? Elas estão ouvindo de Cristo? Elas afirmam assim: olha, eu estou vendo você passar por tantos problemas, eu estou vendo você passar por tantas dificuldades, eu estou vendo você passar por tanta dor, mas como que você consegue mostrar Deus de forma tão clara desse jeito? Como que você consegue amar dessa forma, desse jeito? É assim que elas falam sobre você? Você tem convicção genuína de que o Espírito Santo habita no teu coração, ele faz morada? Por que eu estou te fazendo essas perguntas invasivas? Porque o que nós estamos falando aqui hoje não tem a ver com o espelho. O espelho é apenas um recurso. O que nós estamos falando aqui hoje tem a ver com Deus. É com Deus. E Ele criou você, presta bem atenção nisso.
Ele criou você para ser um espelho, refletindo a glória dele. Lembra do que o pastor falou sobre Jesus, as mulheres, propósitos, amor, lembra? Agora, pensa que você foi criada com o propósito de ele ser representado por onde quer que você passe. E isso é simplesmente demais para nós, porque nós somos pecadoras. Então, às vezes você pode estar aí desanimada, né? Puxa vida, eu não dou conta. É demais para a minha cabeça. E eu realmente eu não consigo. Há esperança. Por que há esperança? Porque o versículo dá essa esperança. O que o versículo fala? Que nós somos transformados de glória em glória, não é isso que ele está falando? Como pelo próprio Espírito Santo. Então, olhe as circunstâncias que você está passando, lembrando, sejam elas ruins ou boas a ponto de você achar que você não precisa de Deus, olhe para elas como Deus usando isso como instrumento para provar, não que Ele não saiba, mas para trazer manifesto no que você crê, como você crê, e o que vai aparecer em você nessas horas. Vou dar um exemplo simples e bobo. Às vezes uma criança tira uma nota máxima na escola. Será que ela, naquela hora, lembra de dar glórias e louvor a Deus, que deu a ela o intelecto, a capacidade de raciocínio para poder chegar nesse resultado? Ou será que ela vai dizer, eu sou o cara, eu sou o bom? Será que você, como pai e mãe, ensina isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou falando de grandes coisas, de coisas simples, porque Deus nos criou com esse propósito, da gente ser esse espelho, de refletir a glória dEle. Então, queridas, não se desanime, não se desanime. Há esperança, porque tudo depende do quê? Da perspectiva e do teu relacionamento, da tua busca com Deus. Mas aí fica uma outra questão, né? Tá bom, eu entendi tudo isso, ficou claro para mim, ok. Mas você deseja isso? Você quer isso para a sua vida? Porque isso faz toda a diferença. É o que você quer? Quando eu digo isso, eu não estou fazendo uma proposta e um desafio para que você tenha expectativas frustradas. A Cleo foi ali, fez uma palestra, falou que eu sou criada para refletir Deus, para a glória de Deus, então eu já sou isso, e está tudo bem, eu vou sair daqui agora refletindo a glória de Deus. Eu não quero criar em você essa falsa expectativa. Por quê? Porque para refletir a glória de Deus, exige abnegação, exige você ter que ceder, exige sim esforço pessoal, exige disciplina, exige amor, devoção, reverência e desejo, muito desejo por Deus. Porque se você não tiver desejo por Deus, é frustrante. Então, a pergunta que eu faço para você é, você tem esse desejo? Você quer isso para a sua vida? Se você tem, se você quer refletir Deus através da sua vida, eu gostaria de te dar algumas sugestões, tá? Então, nós vamos aqui para um passo a passo. Primeira sugestão para você. Você precisa saber que sem Cristo, sem o Espírito Santo no seu coração, você não vai refletir Deus nas suas atitudes, no seu comportamento. Por exemplo, você sai daqui animada, chega na sua casa, você recebe uma notícia de morte, ou de um acidente, ou de uma doença, sei lá eu do quê. Aí nessa hora você já vai pensar assim, nossa, mas eu acabei de ouvir de Deus, eu acabei de falar que eu quero Deus, Deus já faz isso comigo? Opa, vocês estão percebendo? É você entender que tudo, Deus está no controle de tudo, de todas as coisas, e que tudo é para a glória dEle, porque Ele já deu Cristo em favor da sua vida, Ele já resolveu os seus problemas. Na eternidade a gente não vai ter nada disso, e eu preciso olhar para a eternidade. Então você precisa saber, sem Cristo na sua vida, sem o Espírito Santo no seu coração, as suas atitudes, o seu comportamento não tem como refletir a Deus como ser espelho de Deus. Então, como eu disse anteriormente, não tenha vergonha
Não tenha medo de questionar a sua salvação, sabe? De questionar se você vai ou não vai para o céu. É importantíssimo você fazer isso. Isso é fundamental na sua vida. Precisa ser resolvido esse seu problema com Deus, porque esse talvez seja o seu maior problema. Bom, como que eu faço isso? Eu já participo da igreja, eu já sou uma crente velha, eu já dei aula até na escola dominical, eu já isso, eu já aquilo. Você acha que eu agora, nessa altura do campeonato, eu vou admitir que eu tenho dúvidas sobre a minha salvação? Jamais eu faria isso. Então, faz para você a seguinte pergunta: se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã, se eu morrer daqui 2 meses, 3 meses, 10 anos, eu entro no céu? Eu vou ser recebida na glória? Eu tenho certeza disso. Claro, mas isso não é arrogância? Não, não é arrogância. Isso não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu falo. Isso tem a ver com o que Cristo disse. Que se nós recebermos, nós temos a vida eterna. Se nós cremos, nós temos a vida eterna. Arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, não tem a ver comigo, nem com você. Tem a ver com a palavra dele. Tem a ver com o que ele disse. E o que ele disse é verdade. Então, pensa que você precisa resolver esse seu problema com Deus. Se você tem dúvida, você tocou num ponto, Cléo, que eu nunca tinha parado para pensar. E sim, eu senti um medinho. Sim, eu tenho dúvidas sobre isso, mas eu tenho vergonha, eu fico constrangida de falar. Enquanto nós estamos aqui e Jesus não voltou ainda, dá tempo de você fazer isso. Procure, faça, porque isso é o diferencial em toda a sua vida. Como eu sei se eu fiz isso, se eu não fiz, se isso é real? Porque eu estou em dúvida. Então, para e pensa na sua jornada espiritual. Teve algum dia na sua vida, lá atrás, ou agora, recentemente, que você entendeu que você nasceu no pecado, você nasceu debaixo da ira de Deus, você nasceu condenada, você nasceu separada, você nasceu desligada. Olha o que eu estou dizendo. Você nasceu condenado ao inferno. Às vezes eu brinco, né, e parece que é um pouco agressivo, mas é bíblico. A criancinha, ela é lindinha, ela é bonitinha, mas ela é pecadora. Qual é o destino dela? É o inferno. Por quê? Por causa de Adão. O que Adão fez com a humanidade? Ele separou a humanidade de Deus. Então, nós nascemos separados dele. Então, algum dia na sua vida, você entendeu isso? Que você nasceu no pecado, que você nasceu separado, que você nasceu desligado, que você nasceu condenado, que você nasceu indo para o inferno. Mas você entendendo, você se arrependeu, você confessou os seus pecados, você creu no Senhor Jesus Cristo, e não é só isso, mas aí você agradeceu pelo perdão que Ele te dá, e você convidou o Espírito Santo para morar dentro de você, para habitar no seu coração. Ah, Cléo, eu fiz isso sim, eu fiz isso, já aconteceu desse jeitinho comigo, amém, porque sem esse nível de consciência, em termos de vida prática, você não vai refletir a glória de Deus, porque não tem como a gente ser espelho de Deus se o Espírito Santo não habitar em nós, tá bom? Então, é preciso ter passado pela regeneração. Se você não passou pela regeneração, a notícia é ruim para você, o destino ainda é o inferno, mas dá tempo, tá? Se você tem dúvidas sobre isso, procure ajuda, procure ajuda. Se você não tem, e você já está com todo esse nível de consciência resolvido, passou por todas essas etapas, está seguro da sua salvação, ok, você então é uma pessoa que está potencialmente pronta, preparada para refletir a glória de Deus. Mas como que está o seu processo de santificação como cristã? Você lê a Bíblia? Você faz devocional? Você ora? Você se junta com as pessoas para confissão de pecados? Você abre o teu coração? Você realmente
encontra ajuda mútua na confissão. Você faz isso? Você vive esse cristianismo? Você tanto recebe quanto você oferece ajuda? Está acontecendo isso na sua vida? Porque se não está, também tem alguma coisa errada. Mesmo que você venha, mesmo que você participe da comunhão, mas se você não confessa, se você não trata pecado, como assim você está se santificando? Se você não lê a Bíblia, se você não ora, como assim está acontecendo a santificação? Nós precisamos buscar isso. Então, eu quero dar para vocês, assim, algumas sugestões, tá? De como vocês poderiam fazer isso. Vocês podem se organizar, né? Por exemplo, em grupo de 5 mulheres, fazer um compromisso de estudar um livro da Bíblia juntas. Nesse estudo do livro da Bíblia juntas, vocês podem confessar pecados, vocês podem falar das dificuldades do dia a dia, vocês podem orar umas pelas outras, porque isso vai fazer com que você se fortaleça, com que você cresça, com que você conheça mais. Não, Cléo, estudar livro da Bíblia é muito difícil, tenho muita dificuldade com isso. Não tem problema. Existem várias literaturas, inclusive eu vou apresentar aqui para vocês, várias literaturas que vocês podem se associar. Vamos estudar esse livro juntas? Por exemplo, tem uns que eu estou lembrando que eu vou citar aqui para vocês. Tem um livro lá chamado Pecados Intocáveis. Sabe, mentirinha branca, fofoca, difamação, sabe, coisas que muitas vezes, eu não sei se o pastor Adair faz, mas dificilmente a gente vê isso sendo falado em púlpito, que isso é pecado, isso é ofensivo a Deus. Então, esse material vai ajudar. Tem um outro que é ídolos do coração. Imagina, Cléo, isso é coisa de quando eu estava lá na igreja católica, lá eu tinha vários ídolos, ou quando eu nem era crente, que eu tinha um monte de ídolo aí dos famosos. Se Deus recolher o seu filho, se Deus tirar a sua casa, se Deus tirar o seu carro, se Deus tirar o seu emprego, se Ele tirar você do ministério de que você está, como você vai reagir? Você vai continuar refletindo a glória dEle? Ou você vai brigar com Ele? O que você vai fazer? De repente você está com o coração cheinho de ídolos, mas você não sabe disso, então você precisa de ajuda. E como que a gente faz? É assim, é estudando, é trabalhando junto, e assim. Tem vários outros, eu vou colocar aqui já para vocês. O que você precisa entender? O pecado que nós herdamos, verdadeiramente, ele atrapalha muito no nosso processo de santificação, ele atrapalha demais para a gente refletir a glória de Deus. Isso é verdade, mas, queridas, não é desculpa para a gente falar assim, eu tenho muitos problemas, eu tenho muita dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você não conhece minha vida, e eu não consigo ser esse espelho de Deus, eu não consigo refletir a glória de Deus. Por que eu não posso falar isso? Porque Deus, Ele deu todos os recursos que eu preciso. Quais foram os recursos que Ele me deu? Então, Ele pede algo, mas Ele me arregimenta para isso. Ele me dá o que eu preciso para isso. Então, quais foram os recursos que Ele te deu? Ele te deu o Espírito Santo, por isso que eu falei, sem o Espírito Santo, sem você checar a sua salvação, não tem como, é expectativa frustrada. Mas Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu a palavra, Ele te deu a comunhão. Então, você tem tudo que você precisa para que, independentemente das circunstâncias, da situação, as pessoas vejam o cumprimento do propósito de Deus através da sua vida. Gente, o que Deus quer de você? Que quando eu olho para você, para as coisas que você fala, para como você lida com as situações, eu veja Ele em você. É isso que Deus quer. Vocês estão me entendendo? Ele quer que, quando vocês olhem para mim, a minha forma de te tratar, a forma de eu tratar o meu esposo, a minha filha, os meus vizinhos, por onde eu passar, Deus espera
que ele seja reconhecido. Hoje o pastor Adair orou e ele disse assim, que seja da decoração, seja que o louvor, seja a palestra, seja tudo que for, nós não queremos glória para nós, que toda a glória seja dada para o Senhor. É isso que Ele espera de você, é isso que Ele espera de mim. Ele não espera você falando assim, nossa, Cléo, como você fala bem, nossa, Cléo, a sua palestra. Se for isso, que o Senhor queime no nome de Jesus. Queime no nome de Jesus. Porque Ele quer você falando, eu vi o Senhor através do versículo. O Senhor Deus falou comigo, o Senhor Deus trouxe uma palavra que eu estava esperando. Porque senão não tem sentido. Porque Ele deu esses recursos para cada um de nós. Então, pensa sobre isso. Você, mulher, é um espelho de Deus. E Deus quer cumprir esse propósito através da sua vida. Então, busque ao Senhor, teme ao Senhor, reverencie ao Senhor, ame. Mas, acima de tudo isso, deseje. Pensa num desejo. Pensa numa vontade de algo que você tem. E aí você intensifica isso e coloca esse desejo por Deus. Resolve tudo na sua vida, de verdade. Porque você não vai se frustrar. E você vai sofrer bem menos. Aí eu gostaria de deixar aqui para vocês as sugestões, né, de material. Eu procurei colocar uma lista que desse para atender pelo menos quase toda a demanda da minha audiência que eu imaginei que estivesse aqui hoje, tá? Então, eu pensei, mães, né, nas mães, educando as filhas, de acordo com a vontade de Deus. Esse devocional para jovens solteiros, para que eles possam glorificar a Deus, representar a Deus mesmo na sua solteirice. A felicidade verdadeira, do Heber Campos Jr., que aí a gente vai destronar as nossas falsas expectativas e teorias a respeito do que seja a nossa felicidade. Casamento nota 10, aqui vai trabalhar um pouquinho, né, as questões, um pouquinho não, de forma muito profunda, as questões do casamento, ídolos do coração, que eu já tinha dito para vocês. Mulheres atraentes, adornadas por Cristo. Olha que você tem noção da profundidade desse material. É a forma de você estudar, para você aprender como é que nós, então, podemos representar a Cristo na nossa vida. Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Mentiras sobre Deus, mentiras sobre o pecado, sobre as circunstâncias, sobre o casamento, sobre filhos. Gente, é muita mentira que talvez você nem tenha parado para pensar que você acredita. Então, ela traz isso, ela aborda e ela ajuda muito, tá? Moldado por Deus, imagina, né? A essência bíblica que Ele vai estar trabalhando para que você seja formatado por Deus, não pelas suas vontades, pelas suas emoções, pelos seus desejos. Incomparável. Aí, esse material traz atributos de Deus, são vários atributos de Deus, para a gente conhecer mais sobre Deus, saber quem Ele é, porque é só você conhecendo Ele que você vai amá-lo, que você vai reverenciá-lo, servi-lo, adorá-lo, desejar por Ele, porque você vai ver que Ele é superior a tudo e a todos. Gente, esposa excelente, pensa no material terrível, terrível. Por que Ele é terrível? Porque Ele coloca a mulher no lugar dela, sabe? O que ela vai trabalhar aqui? Ela vai trabalhar submissão, ela vai trabalhar respeito, mas de forma bíblica. Vai doer? Vai. Vai machucar? Vai. Vai mexer com a tua estrutura do orgulho? Vai. Mas você vai ser a esposa que Deus espera que você seja. Então, vale a pena procurar esse material. Meditação da mulher segundo o coração de Deus. Dispensa comentários, né? Antes de dizer sim. Então, você está namorando, já está indo para o noivado, e você quer saber como é que glorifica a Deus no tempo do namoro, do noivado. Então, você vai ler esse material e depois você me conta, você que é solteiro. Ira, arrancando o mal pela raiz. Gente, arranca mesmo, arranca.
Você vai saber o que é ira justa, ira legítima, ilegítima, injusta, como você reage, porque é fantástico esse material, totalmente didático, uma linguagem simples, sabe? Dá para estudar em grupo, muito bom. Exercita-te na piedade. Pensa num material que te aproxima de Deus, que te ensina tudo isso que eu falei aqui hoje. Tudo isso que eu falei aqui hoje, esse livro, ele aborda de forma profunda. Criando uma cultura de cuidado na igreja. É a proposta que eu estou fazendo para vocês hoje, de umas cuidarem das outras, de umas ajudarem as outras, sabe? Ele mostra o que é igreja, como é que a gente se aconselha, como que a gente se ajuda mutuamente, porque sozinho não tem jeito. A gente vem aqui no culto, vai embora e a vida continua, tá bom? Eu, do mais, quero agradecer a presença de vocês, a paciência, o cuidado, me coloco à disposição. Se alguém quiser conhecer o meu material, eu tenho o Instagram, Cleo Peixoto, @Cleo Peixoto, tem muito material bom. Tem um canal de YouTube também, onde, inclusive, eu tenho uma proposta de material para evangelismo. Então, eu tenho ali várias aulas gravadas. Se você tiver dúvidas sobre a salvação, você vai encontrar detalhado, desenhado. E se ainda assim você ficar com dúvida, você pode me procurar no privado, você pode me procurar, que eu vou responder as suas dúvidas. No Instagram, se você acessar o meu link na bio, você vai ter lá um Fale Conosco. E aí, aqui hoje, você viu que você tem dúvidas sobre a salvação, você tem medo, você não tem o Espírito Santo ainda, ou você nem sabe se você tem ou se você não tem. Se você acessar esse link, você vai cair numa equipe que ela vai te ajudar, ela vai te orientar, ela vai te direcionar, entendeu? O que é o nosso propósito? É que você adquira a certeza da salvação, que você viva um processo de santificação, sem o qual você não vai ver o Senhor, e aí você não cria expectativas falsas para viver uma vida cristã. Tudo bem? Que Deus abençoe, um beijo no coração, muito obrigada, pastor. Amém. Ô Cleo, nós estamos gravando a palestra toda ela. Então, nós vamos disponibilizar no canal do YouTube da igreja, no Facebook da igreja e no seu canal também. A gente passa para você e você disponibiliza lá se você quiser. E nesses canais seus, você tem esse material lá? Porque eu vi as pessoas fotografando a tela. De repente, como sugestão, se você não fez isso ainda, coloca todo esse material, divulga esse material lá. Livros maravilhosos. Não, esse material não tem lá. Aliás, esse material, eu falei que eu já fiz essa palestra antes, né? Mas para Fernandópolis eu fiz toda uma readaptação, então ele acaba meio que sendo original para aqui, mas eu posso sim disponibilizar sem nenhum problema, gente. Equipe de louvor? Vamos ficar de pé, esticar as canelinhas aí, as costelinhas, né? Dá uma mexidinha aí, né, dona Emília? A dona Emília ainda não. Vocês devem estar perguntando assim, me chamaram para um chá e me deram um chá de cadeira? Não, mas tem o chá também. Daqui a pouco nós vamos sair desse local para um outro bem em frente aqui, um outro espaço que a igreja tem. Então está tudo preparado lá para a gente tomar o chá.
seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Amém. Podem se assentar. Ô Sara, senta aqui na frente, por favor. Cadê a Rosilei? Ah, tá. Pessoal, antes da gente sair para tomarmos o chá, a Cléo vai orar, mas antes disso, o Damares, cadê você? A Damares é presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana de Votuporanga. E a Damares trouxe 2 tapetes, ela quer que a gente sorteie aqui. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, um tapete vai para a pessoa que tem mais idade entre nós, o outro tapete vai para quem está fazendo aniversário hoje ou amanhã, o aniversário mais perto de hoje, se não for hoje, ok? Então vamos começar pelo aniversário. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Hoje? Não. Tem alguém fazendo aniversário em abril? Já fez. Para frente, tem alguém? A Dercy vai fazer dia 19. Eita. Que dia, Neuza? Você já fez também, foi dia 11. Para frente. Mas antes de 19, tem alguém? Dercy, parece marmelada, né? Damares, depois você entrega um tapete para aquela menina ali, ó. Será? Ah. Olha bem quem está falando, dona Emília. Olha bem, dona Emília. Dona Emília, não põe no chão, dependendo do tapete. Eu não sei qual tapete. Põe uma moldura nele e faz um quadro com ele. Não é? Então. Tem alguém com 85 anos aí? 85? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe o tapete. Então, Damares, ok? Ô Sara, por favor, a Sara é uma das pessoas, muita gente trabalhou, tem doação de todo jeito nesse nosso chá, gente doou dinheiro, doou mimos que vocês receberam já aí nos espelhos, tempo, dons e talentos, assim, então não dá para agradecer citando nominalmente, mas quem comandou todo mundo, inclusive eu estava debaixo desse comando, a Sara. Parabéns para a Sara aí, por favor. Depois vocês vão conhecer a Rosilei também. Ô Sara, mas eu quero que você, em nome da nossa equipe, da igreja, entregue esse vasinho para a Cléo. E a Cléo vai orar encerrando. E nós vamos lá para o outro lado, tá? Ok. Mas eu vim aqui hoje porque eu conheço a Cléo há uns 30 anos, Cléo, mais ou menos. Há uns 30 anos. É minha irmã na fé, minha irmã de Votuporanga, trabalhamos juntas na SAF. É minha querida. Então vim também por causa dela. Deus abençoe. E ganhou um tapete. Ganhou um tapete. Está vendo? Gente, vamos ficar de pé. Última oração. Vai tomar chá ainda. Obrigado pela presença de todas vocês, todas. Deus abençoe ricamente você e a sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer o Senhor pela oportunidade que tivemos aqui
de ouvir a Tua voz, a Tua palavra, apresentada de diversas formas, através da palavra lida, através do louvor, através do estudo que foi ministrado aqui, ó Pai, do amor dos nossos irmãos. Muito obrigada, Pai. E nós queremos agora, como já foi dito, render-te glórias e louvor, e que tudo seja mesmo para o Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. E que no nome do Teu Filho, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo tenha ministrado a Tua verdade no coração daquelas ou daqueles às quais o Senhor tem chamado para o arrependimento, para refletir a Tua glória, cumprir o propósito que o Senhor tem, para o qual o Senhor nos criou, que é representar o Senhor nesse mundo, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que nós enfrentamos aqui. Entendemos que nada disso é impedimento, porque o Teu Filho, o Senhor Jesus, morreu para nos religar ao Senhor, e assim nós possamos nos santificar de modo mútuo. Que o Senhor coloque esse desejo pelo Senhor no coração de cada mulher que está aqui hoje te representando, e que juntas nós possamos continuar crescendo em conhecimento, em graça, te honrando e te glorificando, Pai. É o que eu peço para o Senhor, agradecida no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos até o outro lado, bem em frente aqui, quem não conhece ainda, e lá tem mesa e cadeira, eu espero para todos. Mais um chá de cadeira, Deus abençoe.